Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Couto Real. Como sempre tenho comigo o Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares e um convidado que já cá teve antes, o Roger Lides Jesus. Disse bem o nome, não disse Roger? Disseste sim, senhora. Olha, da última vez que estiveste cá, estivemos a falar sobre o Tolkien e hoje vamos falar sobre uma série baseada na obra do Tolkien. O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, passou na Amazon. Algumas pessoas já viram, outras não vamos ter spoilers. Mas temos que falar disto. É um grande... A trilogia do Peter Jackson foi assim um momento, um turning point. Sem essa trilogia não havia certamente a Guerra dos Tronos sequer. Ora bem, que série é esta? Isto falou-se em milhões para comprar direitos, milhões para produção, que o próprio dono da Amazon era uma aposta pessoal dele. Mas que série é esta? E baseia-se em que... E depois já vamos aos pontos fortes, aos pontos fracos e mais algumas coisas. Roger, força. Bom, em primeiro agradeço novamente a vossa paciência para me voltar a receber aqui no podcast para falarmos mais um pouco de Tolkien. A série em si, bom, teve tantos anos em preparação que havia muitas dúvidas sobre o que é que seria, até que finalmente a Amazon começou por revelar o mapa aos poucos, e então foi quando soubemos que seria sobre a segunda era da Terra-média, porque no mapa que ela primeiro divulgou já aparecia a ilha de Númenor. E portanto, enfim, muitas suposições, mas toda a gente acertou mais ou menos que seria sobre a história não só da queda de Númenor, mas também da feitura dos Anéis do Poder, e é à volta disso que a série acaba por girar. Portanto, esta primeira temporada acaba com, bom, e aqui eu não posso fugir aos spoilers. A primeira temporada acaba com a feitura dos 3 anéis élficos, e, ou seja, há mais anéis, como poderemos já falar já a seguir, mas na realidade no cerne também está várias questões, claro, há vários plots que acabam por se cruzar, e um deles, o mais importante, é o da história da própria ilha de Númenor. Ou seja, para contextualizar para quem viu os filmes do Senhor dos Anéis, e para quem conhece e gosta desse mundo fantástico que é a Terra-média, basicamente a história da Terra-média está organizada em 3 grandes eras, em que a história do Anel, o anel que é destruído por Frodo e Sam e por aí fora, e a história do Gandalf passa-se no final da Terceira Era, nos últimos anos da Terceira Era, e isto passa-se, portanto, na Segunda Era, ou seja, milénios antes. A destruição do Anel data do ano de 3019 da Terceira Era, portanto podem ver que isto passa-se mais de 3.000 anos antes do que nós vemos nos filmes de Peter Jackson, da história do Senhor dos Anéis propriamente dita. Portanto é uma ida à história mesmo mais profunda da Terra-média, com tudo o que isso traz, e claro que nós vemos logo que há uma associação imediata entre os filmes e a série, em termos de estética, em termos de... enfim, o pano de fundo já foi estabelecido por Peter Jackson e, portanto, a série acaba por derivar disso, e há muitas coisas que são completamente iguais em termos mas, Roger, pelo que eu percebi, os herdeiros têm assim uma coisa qualquer contra o Peter Jackson, não tem? E contra a trilogia que ele produziu. Porque acho que ele nem quiseram que ele se envolvesse na série, e sempre que é mencionada a trilogia é feita assim com um bocadinho de veneno, alguma insatisfação. Pois, mas e também a New Line Films, não é? A New Line Movies, New Line Cinema, que é a produtora desta série, mas também foi a produtora dos filmes dos Senhor dos Anéis. E, se não me engano, o Peter Jackson também faz parte da produtora, de alguma forma, não sei o quê. Portanto, há aqui uma teia qualquer de interesses e desinteresses que, de facto, nos faz pensar, não é? Como o Luís estava a dizer. Sabe-se alguma coisa mais? Sabe-se o que é que se está a passar? Sim, há questões que não são realmente lineares e que uma pessoa começa a olhar e parecem estranhas. Mas para isso uma pessoa tem que voltar atrás para perceber o que são os direitos vendidos do Senhor dos Anéis. Portanto, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, foi publicado em 1937, o Senhor dos Anéis em 1954 e 55, teve um sucesso sobretudo a partir
de meados dos anos 60, com a colocação dos Estados Unidos, e o que acontece é que Tolkien chegou a um ponto em que estava enrascado, falta de dinheiro para pagar impostos e tudo mais, e acabou por vender então os direitos de adaptação do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Isso é o que ficou no mercado e ainda se encontra no mercado. E, portanto, foi vendida a uma companhia que depois acabou por revender e revender, e foi parar, portanto, foi assim que se fez aquele primeiro filme nos anos 70 ainda, que até foi bastante popular, sim, aquele não era uma espécie de animação, mas com uma mistura também de uma técnica que eu agora já não lembro como é que se chama, mas que também fez grande sucesso, e foi também assim que então o Peter Jackson acabou por fazer os seus filmes através desses direitos. E o que acontece é que esses direitos estão vendidos para a adaptação simplesmente dessas duas obras, e a família, a Tolkien Estate, não pode fazer nada que contradiga, portanto, os próprios direitos que já estão vendidos. O que é também muito curioso é que às vezes há essa ideia de que a família Tolkien Estate é muito rígida, porque, por exemplo, iam cada vez aconteceu muito em Inglaterra, e nos Estados Unidos também, qualquer loja ou qualquer um pub, havia muitos pubs que abriram, que tentaram pôr nomes relacionados com Middle-earth, portanto com a Terra-média, e eram encerrados com processos em cima por parte de uma empresa que se chamava Middle-earth Enterprise ou Corporation, agora já não me lembro. Isso na realidade não era da Tolkien Estate, a Tolkien Estate só rege o património literário da obra, mas sim por essa companhia que detinha os direitos de adaptação, e dizia, não, quer dizer, vocês têm que nos pagar a nós, mas que não tinha nada a ver com o Tolkien Estate. Claro que foi muito famoso que a família não ficou contente com a adaptação do Peter Jackson, porque, enfim, porque está no seu direito, claro, e sobretudo o executor literário naquela altura, que era ainda o filho mais novo e que foi responsável pela edição póstuma da obra, o Christopher Tolkien, que era, enfim, que não tinha gostado da adaptação, porque achava que a adaptação tinha desvirtuado a obra do pai, o que é compreensível, quer dizer, é uma obra à qual ele estava muito próximo, e a própria adaptação de Peter Jackson é muito criticável, está cheia de decisões que hoje em dia olhamos para elas e são realmente muito duvidosas em termos de enredo, em termos de adaptação. Portanto, é completamente legítimo ter essa opinião. O que acontece é que quando a Amazon decidiu fazer esta adaptação, ou se falou que a Amazon estava a negociar uma nova adaptação, foi feito com a conivência da Tolkien Estate, que aí então acabou por fazer um novo acordo. Ou seja, não foram vendidos os direitos das outras obras, que não o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas houve aí um acordo que na realidade nós não sabemos muito bem o que é que está em causa. E a conclusão a que podemos chegar, apesar dos produtores revelarem que não, apenas só podem adaptar conteúdo do Hobbit e do Senhor dos Anéis, e, ou seja, para aquilo que eu já vos disse que a série que é a história da queda de Númenor e da criação dos Anéis do Poder, o que nós temos no Senhor dos Anéis é referências muito dispersas ao longo da obra, e no final, nos apêndices, que está no terceiro volume do Regresso do Rei, são meia dúzia de páginas, não mais do que isso, a dar o panorama geral. Portanto, teoricamente, eles só têm direito a isso, e a série só reflete isso. Mas ao ver a obra, ao ver a série, o que nós percebemos é que eles têm que ter acesso a mais coisas. E realmente já foi confirmado também pelo que eu percebi, eles fizeram um investimento de $1 bilhão ou uma coisa assim, mas pelo que eu percebi, com um compromisso de fazer 5 temporadas. E tu estás-me a dizer que eles vão fazer 5 temporadas com base em meia dúzia de páginas? Não, pois, aí é que está. É que, na realidade, eles têm acesso àquilo, só que um dos consultores da série, e está nos créditos finais, se virem qualquer episódio está lá, um dos consultores da série é o próprio Simon Tolkien, que é um dos netos do Tolkien, e é o representante do Tolkien Estate. Portanto, isto está a ser tudo feito, portanto, com conhecimento da Tolkien Estate, que está a autorizar, e eu acredito, por aquilo também já tenho lido, que há alguns elementos, portanto, dos outros livros que eles estão a autorizar ser utilizados, sobretudo porque há referências ao longo da série que nós vemos que não são, portanto, daquelas páginas dos Senhor dos Anéis. Portanto, há aqui questões que eles devem ter pedido autorização específica, se podemos usar isto. Eles disseram sim, senhora, isto podem. Ou seja, isto não é adaptação de conteúdos do Silmarillion, nem dos contos inacabados, muito menos do Tom Bombadil. Não, porque eles não têm realmente os direitos para isso. Eles têm os direitos do Senhor dos Anéis, do Hobbit, e depois há mais algumas coisas que conseguiram negociar
para conseguir adaptar. E, portanto, há referências que nós conseguimos perceber ao longo da série que vieram das outras obras, porque se eles tivessem acesso a tudo, o que é que isso representava? Representava no Silmarillion os 2 capítulos finais. O primeiro chama-se o Akallabeth, que é a queda de Númenor, que é a história da queda de Númenor, e o outro capítulo é dos Anéis do Poder e da Terceira Era, que é a história precisamente da criação dos Anéis do Poder, da Primeira Guerra dos Elfos com Sauron e por aí fora, e portanto isso já era muito mais material, mas eles não têm acesso a isso. Portanto, eles devem ter acesso pontual a alguns elementos desses capítulos conforme foi negociado com a família, com o Tolkien Estate. Mas é isto então que explica as decisões de alteração e de inclusão, até mesmo de histórias e que não estão diretamente, digamos, alinhadas com aquilo que o Tolkien tinha escrito. E é por isso talvez que há uma certa rejeição por parte dos fãs que não se revêem naquilo que esta série está a representar. Em parte sim, porque lá está, o material que eles têm é muito pouco e eles têm que fazer com o que têm que jogar com as cartas que têm na mão. E isso quer dizer que têm que aproveitar esse material e têm que derivar para criar o seu próprio material. Agora também é preciso aqui ter noção que é uma adaptação, todas as adaptações, enfim, não são mais do que isso, uma adaptação, não é uma transposição fiel da obra para o grande ecrã, para a televisão, para o que quer que seja, e como eu já disse, a própria adaptação do Peter Jackson tem coisas que, em termos do canon do legendário, ou seja, daquilo que está no próprio Senhor dos Anéis, e aí a liberdade era total porque tinham todos os direitos, há coisas que não fazem o mínimo sentido. Quer dizer, por exemplo, nas duas torres, colocar os elfos na batalha do Abismo do Helm's Deep, bem, isso é uma coisa que não passa na cabeça de ninguém, mas é que não há qualquer justificação possível. E quem diz isso diz outras. Claro que hoje em dia já estamos há 20 anos dos filmes e já conseguimos olhar com outra perspectiva, mas eu acredito que no fundo, lá está, a série acaba por conseguir captar, para além de uma boa estética, não é? de um bom trabalho de produção, consegue captar efetivamente o espírito da obra em si. Os filmes dos Senhores dos Anéis do Peter Jackson, cada um custou à volta de 300 milhões de dólares, mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos a falar da primeira trilogia, só a primeira trilogia foram para aí 1 bilhão, que é o que eles estão a investir nesta série, não é? E pelo menos no início, e sabe-se também que eles estão de facto a colar-se muito à estética dos filmes. A primeira temporada foi praticamente toda filmada em Nova Zelândia, a segunda temporada já é filmada em Inglaterra, tanto quanto eu percebo. Agora, eu confesso que por mim, eu tentei zerar um bocadinho e não ir com a ideia de fã do Tolkien, e confesso que os primeiros episódios foram um bocadinho chatos até. A certa altura não sabia para onde é que aquilo estava a ir, e se aquilo fazia qualquer tipo de sentido. Mas depois gostei dos outros episódios porque as coisas começaram a encaixar e de repente começaram a pegar em coisas que eu já reconhecia do Tolkien e a criar situações mais engraçadas. Mas o que é que tu achaste? Bem, eu no fundo acabo por ter um sentimento misto. Acho que enquanto série funciona, acho que tem um balanço final, para mim foi positivo. E eu acho que eu quero reforçar isto, é que na realidade lá está, é uma adaptação e portanto a adaptação vale o que vale. E vai haver alterações, teria sempre que haver alterações, porque já sabíamos que o material era muito pouco. Agora, claro, há alterações que são muito difíceis de engolir, e há coisas com as quais discordo completamente. Acho que há coisas que desvirtuam realmente e muito o espírito da obra, mas é como em tudo, acaba realmente por compensar em alguns momentos, e há outros que mais vale uma pessoa esquecer e pronto, e simplesmente seguir. Agora, para quem leu a obra, foi como tu acabaste de dizer que fizeste, e eu também o fiz um pouco, é um pouco desligar, não é? Tirar o filtro e apreciar enquanto uma série por si só. Portanto, é tentar imaginar ver a série como se fosse a primeira vez que víssemos, que tivéssemos contato com aquele mundo. Então, mas recomendas aos fãs de Tolkien a série? Eu recomendo, com o espírito aberto, claro.
A verdade é que não há nenhum livro, não há nenhum cano neste sentido em que um leitor vá encontrar aquilo que está a ver diretamente refletido, né? como já vimos. Isto não é a mesma coisa que nós estamos a comparar lado a lado o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e podemos ter aqui a voz do Tolkien a dizer não, isto foi assim, enquanto que neste caso, na prática, são apontamentos dispersos. Pronto, tu disseste que isto não é baseado no Silmarillion, tanto quanto eu saiba, o Silmarillion recolhe, inclusive, apontamentos que foram feitos pelo Tolkien ainda era jovem, muito antes de ter feito o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Se de facto não pega naquilo que é a base, eu entendo um bocado que uma coisa é estar a ver uma adaptação, que tu dizes e muito bem, né? Todas as adaptações têm um cunho pessoal, têm decisões, têm compromissos. Outra coisa, penso eu, eventualmente pode ser isto o motivo pelo qual há alguma rejeição. Outra coisa é teres a interpretação pessoal de um conjunto de argumentistas, né, de uma obra que é tão válida a opinião deles como seria válida a opinião de um outro fã, né? E eventualmente pode ser aqui, digamos, alguma rejeição por parte dos outros fãs. Não, e dizes bem, porque realmente, como não há uma obra escrita por Tolkien de uma ponta à outra que descreva completamente a 100% isto, portanto, há muita margem de manobra para se conseguir andar para a esquerda ou para a direita, conforme os argumentistas acharem que é melhor contar a história. Também há aqui duas ou três questões. A primeira é que, como eu disse, onde há mais material é no Silmarillion. O Silmarillion em si tem uma história complexa, portanto não foi acabada por Tolkien em vida, foi o filho Christopher Tolkien que acabou a obra, juntando os manuscritos que ele tinha deixado, se bem que os 2 últimos capítulos que dizem respeito à série estão mais ou menos, já estavam na sua forma muito final, portanto ele mexeu muito pouco. E outra questão é que a série que saiu agora e que acabou por se estreou, não é, no início de setembro e que terminou em outubro, que esteve 2 meses a dar semanalmente, não é? Mas aqui hoje estamos a gravar num dia em que no dia seguinte, ou seja, amanhã, sai um livro que vai compilar tudo o que sabemos sobre a segunda era, chama-se The Fall of Númenor, e foi editado pelo Brian Sibley, que é uma personalidade inglesa que também já publicou muito sobre Tolkien. A partir ou seja, aquilo que estás a dizer, realmente não há uma obra completa, mas quando os nossos ouvintes estiverem a ver este episódio, já terão à sua mão uma obra que compila tudo o que sabemos, assim, de uma forma mais coerente sobre a segunda era, sabendo que, lá está, não é uma obra da mão de Tolkien, mas é a partir dos apontamentos que ele deixou, portanto vale o que vale. Quando for a segunda temporada, quando sair a segunda temporada, aí já temos um manual mais concreto para poder apontar os defeitos. Roger, se fosses tu a decidir, se a Amazon viesse ter contigo, pai, Mr. Roger, eras o cérebro atrás disto, qual era o livro do Tolkien que tu adaptavas? Tu voltavas a pegar estes pedacinhos do Senhor dos Anéis ou é difícil. Outra coisa completamente diferente? Não, é muito difícil porque como não há por exemplo, o Silmarillion é uma obra fantástica, é a minha obra preferida, mas é muito difícil de contar porque é muito fragmentária. E tem que se perceber que para uma adaptação cinematográfica ou de televisão tem que haver um discurso coerente, tem que haver uma linha narrativa que consiga criar interesse, e porque os interesses para esses meios audiovisuais são não são completamente iguais aos interesses que uma pessoa a ler, portanto consegue-se mexer muito melhor num texto literário do que num episódio de 1 hora, num filme de 2 horas, que tem que prender a atenção, que tem que ter um arco narrativo, que tem que, como sabemos. E por isso a obra de Tolkien é muito difícil de adaptar. A obra mais coerente é obviamente o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis. Agora, como eu digo, a série não está isenta de críticas. Eu próprio tenho várias críticas. Eu acho que há ali alguns plots que, quanto a mim, não me fazem qualquer sentido. Acho que são completamente desvirtuam efetivamente a obra e muito do que Tolkien escreveu sobre alguns assuntos. Eu gostei muito da estética dos anões.
as armaduras, os penteados, das barbas, dos interiores das cavernas, acho que estava pouco explorado talvez nos filmes. Esteticamente achei muito bonito. Já os elfos, mais estranho, costumam engolir aquilo. É só um comentário. Eu estava aqui a tentar pensar se esta seria uma boa série introdutória para quem não conhece Tolkien. E eu não consigo isolar-me daquilo que já conheço, né? O Sauron, o Gandalf, os próprios anões que aparentemente são uns ascendentes, são aquela espécie que depois dão a descendência, são os hobbits. A proximidade com um conjunto de referências que já são relativamente míticas é demasiado grande para tentar sentir se esta série seria um bom ponto introdutório para quem não conhece Tolkien e para quem, na prática, o Sauron não diria nada, e um viajante do espaço também não seria mítico, não seria um motivo de questionamento. E a tentar fazer este exercício, e de facto eu penso que não seja. Eu penso que é preciso começar pelos textos mais famosos, né? Os textos básicos, os textos ficcionais, e depois eventualmente entrar nos textos paralelos, como o Silmarillion e outros, mesmo a nível literário, para tentar compreender a obra do Tolkien como um todo. Como é que tu vias para alguém que não conhecesse o Tolkien, como é que essa pessoa devia entrar neste universo? Essa é realmente uma pergunta difícil, porque concordo contigo, a série não me parece o melhor sítio para entrar, a melhor forma de se entrar no mundo da Terra-média. Se bem que lá está, nós estamos condicionados porque já vimos os filmes, conhecemos a obra escrita e parece-me que estamos um bocado, somos se calhar parciais, mas realmente a obra, imaginemos alguém que nunca viu o filme dos Senhor dos Anéis e realmente entra pela série, não sabe quem é Sauron em si, não sabe onde é que aquilo vai parar, e quem viu o filme já vai com algum ponto de partida. Agora também se pode colocar a questão, quem nunca viu e não conhece, será preferível ver primeiro os filmes do Hobbit ou os filmes do Senhor dos Anéis? Obviamente, por mim, os filmes do Hobbit nunca teriam existido, mas isso é outra questão. Já somos dois. Os filmes dos Senhores dos Anéis têm uma consistência completamente diferente, não é? E de facto há aqui uma coisa na série que é, nós estamos sempre à procura dos pontos comuns, não é? Aquilo que nós já reconhecemos. E eles fazem isso de propósito, eles também... Exatamente, eles fazem isso de propósito e há de facto uma construção interessante até ao final. Só que de facto, na minha opinião, nos primeiros episódios, se não fosse isso, não sei se a série se aguentava, porque a narrativa às vezes arrasta-se, às vezes não se sabe muito bem onde é que aquilo vai, há muito background, há muita exposição. Eu por acaso concordo convosco, não seria começar por aqui. Mas até pergunto outra coisa, até para pegar um bocadinho naquilo que o Luís estava a dizer sobre os cenários e sobre os anões, etc. Que uma questão estética que se faz relativamente a esta série, e deixa-me fazer também um bocadinho de background, não é? Nós sabemos que o Tolkien viveu na primeira metade do século XX, trabalhou, criou o Senhor dos Anéis até os anos 50. Sabemos também que se baseou nas lendas nórdicas, não é? Tudo perfeito nesse sentido, e nós temos uma visão idealizada sobre como é que é isso, e como é que são os elfos, e como é que são os anões, etc, etc. Mas uma crítica feroz que me parece que surgiu neste momento foi o facto de repente termos atores de cor, não é? De repente temos elfos que são negros, temos Harefoots que são negros, temos humanos no menor que são negros, e eu não sei se essa estética, que para mim faz parte daquilo que são os tempos, para mim faz parte de também trazer para a imaginação e para aquilo que é ribalta as imagens que milhões e milhões de pessoas têm, de milhões e milhões de pessoas negras têm e querem ver-se também nestas histórias. E para mim, pessoalmente, me faz sentido. Mas o que é que achas desta polémica toda? Faz algum sentido nós estamos preocupados com este tipo de coisa?
Para mim não, isso para mim é simplesmente uma não questão, isso nem sequer se coloca. A reação muito violenta nestes meios, quer dizer, quer no mundo da Terra-média, quer se olharmos para a nova série baseada no mundo do Marte, na casa do Dragão, não é? House of Dragon, que também houve algumas violentas reações por causa da alteração agora ajudem-me, do Corlys, é o Corlys, não é? Que também puseram um ator negro, portanto alterando um Sim, há pouco uma aquilo que era família que é expectável. negra, sim, exatamente. Sim. E quer dizer, isso para mim nem sequer se coloca, não faz sentido. Estamos a falar de um mundo completamente ficcional, que claro, quando o autor pensou nisso há mais de meio século atrás, para ele era perfeitamente normal, mas isso não quer dizer que hoje em dia, que estamos em 2022, estejamos a reproduzir simplesmente os mesmos modelos. Não me choca nada, quer estejamos a falar de elfos de cor, quer dos próprios hobbits, os novos hobbits, ou melhor, os antepassados dos hobbits que nós depois conheceremos no Shire, e portanto, isso a mim realmente não se coloca, não me choca nada e acho que francamente não altera em nada a trama, nem que pusessem todos apenas atores de cor a realizar enfim, quem diz de cores, diz de outros backgrounds, de outras etnias, o que lhe quiserem chamar, não que de outras ancestralidades, que realmente não afetava em nada a história, porque na realidade o que nos interessa a nós é um bom argumento, é uma boa linha narrativa, um bom arco, enfim, um bom argumento faz realmente a diferença. E neste caso, quer dizer, não é por haver um material de base, de suporte no qual a série está a ser feita que acaba por alterar a série. Não, acho que pode-se criticar a série pelo ritmo, por exemplo, como estavas a dizer, os primeiros episódios são mais lentos, se bem que eu, por acaso, penso que toda a série é demasiado acelerada, porque reparem que, como eu vos estava a dizer, a série acaba por narrar um pouco a história da Segunda Era. Só que a Segunda Era tem 3.400 anos e eles estão a condensar todos os acontecimentos num curtíssimo espaço de tempo. Só para terem ideia, a Segunda Era começa, ou melhor, a Segunda Era acaba com a derrota de Sauron na Guerra da Última Aliança, que é aquilo que nós vemos na introdução do primeiro filme, da Irmandade do Anel, quando Sauron é derrotado pela primeira vez e fica sem o Anel, e isso acontece no ano de 3400. E o Forjar dos Anéis, o início do Forjar dos Anéis, acontece por volta do ano 1500. Ou seja, o que nós acabamos por ver na série, teoricamente acontece no ano 1500, mas eles estão a comprimir de tal forma em termos cronológicos, porque eles não podem passar uma série, não podem passar uma temporada a contar 3.000 anos de história, não é? Mas neste caso eu achei, pelo contrário, que a série estava demasiado acelerada. Eu por mim, mas isto é defeito meu, por mim perdia-se mais tempo a dar ainda mais contexto, porque acho que é demasiado martelado aquela história de que estão agora os elfos, de repente agora a Galadriel está em Númenor, que para mim não faz qualquer sentido, e depois há mais a questão da decadência dos elfos, e há mais a questão do Mithril, e há mais a questão... Depois aparece o Balrog só aparece para pescar o olho, como estavas a dizer, e bem, a série está cheia de referências a pescar o olho aos filmes, e o Balrog aparece no final de um dos episódios precisamente para isso, porque ele teoricamente só aparece milénios depois, já a meio da Terceira Era, supostamente só no ano 1980 da Terceira Era. E achas que isto foi a história dos Três Anéis dos Elfos e a próxima será a dos Sete Anéis dos Anões? O que é que achas? Não, repara que tanta coisa, a série chama-se O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, e no último episódio é que de repente se lembram dos anéis e em meia hora, pronto, não é? Conseguem despachar a coisa. E há coisas que eu não percebo, como é que, com tanta importância em tantos assuntos, os anéis em meia hora estão despachados, não é? E está feito. Houve alguém que numa reunião de executivos disse: epá, mas isto não se chama Anéis do Poder, não temos anéis. Ei, é verdade. Não, pior é no episódio anterior, quando do nada a Galadriel se lembra de dizer que era casada e que tinha um marido e não sei o quê. Tipo, passa 7 episódios sozinha a dizer que é
destemida, não sei o quê, que faz tudo e mais e de repente, de um momento para o outro, lembra-se, é que alguém na sala dos argumentistas estava a dizer, olha lá, mas ela afinal não era casada, tipo, e depois olha, enfia isso, a referência no... Mas ele não está vivo no Senhor dos Anéis, Pois está, claro que está. E marido ele ali, teoricamente, ainda está vivo, não é? Mas só no 7º episódio é que se lembraram de dar a referência que o senhor está vivo, o Celeborn, e portanto vamos lá ver o que é que... Se calhar é o outro, que é o próximo marido, não sei. Isto é o mal de se viver milhares e milhares de anos para uma pessoa se esquece. Não, completamente, exato. Esquece da família. Imagina-se, olha, eu não tinha deixado o fogão aceso com o jantar. Exatamente. 2000 Olha, anos nós não depois. nos podemos esquecer de pedir ao nosso convidado, Roger, para escolher um código promocional, porque também hoje temos um código para vos oferecer no valor de 5 euros, é uma espécie do anel de poder para irem à página da saída de emergência, e as condições estão aqui em baixo no episódio depois, no descritivo, mas o que vocês vão precisar é de uma palavra que podem introduzir e receber esses 5 euros na página. Roger, qual é que é a palavra de hoje? Olha, a palavra já estou farto de usar, é o nome de uma personagem feminina que também foi criticada por alguns fãs por acharem que estava a ser demasiado transformada em guerreira, mas eu acho que por acaso até foi bastante bem escolhida, ou melhor, bem desenvolvida, e neste caso então a palavra é Galadriel. Pronto, então a Galadriel oferece-vos 5 euros na loja da editora. E continuando, se tu tivesses que fazer um top dos 3 filmes, o Hobbit, que já vamos ver como um todo, não é? Aqueles 3 filmes são... Aliás, o Hobbit utilizou um bocadinho a técnica desta série, não é? Foi buscar coisinhas aqui e ali para poder crescer, não foi? Sim, sim. Olha, uma coisa que aproveitaram no Hobbit e que aproveitaram também aqui... spoiler alert, que para quem viu aquele tipo que veio do meteorito ou do que quer que seja a cair do céu, portanto no final ficamos a saber que é o Gandalf, para mim não ficamos, não senhor. Não ficamos ainda. Ficamos. Tanto que há demasiadas referências feitas para não ser. Um deles é precisamente no Hobbit, por exemplo, que ele também faz, porque ele, melhor dizendo, na Irmandade do Anel, há aquela cena que ele está preso no topo da torre de Orthanc, e em que ele chama as águias com a ajuda de um bicho qualquer voador, fizeram-lhe a mesma cena no Hobbit, e aqui na série acabaram também por reproduzir com os pirilampos, que ele acaba depois por matar ou qualquer coisa assim, mas a cena é completamente genealógica, digamos assim, para nos pescar o olho, para dizer que é a mesma coisa. E eu não tenho dúvidas alguma que seja o Gandalf. Do nariz, não é? Aquela do nariz que é a referência que cola. Não, e no último episódio, a partir do momento, mais uma vez, lá está spoiler, desculpem se ainda não viram a série, a partir do momento em que ele começa, que ele já tem algumas lembranças e que fala, não é, coerentemente, o estilo de discurso é completamente igual ao do Gandalf que nós conhecemos dos filmes. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida que acabaram por ali por o Gandalf, o que para mim não faz qualquer sentido. É das piores coisas da série é terem feito isso. Isso para mim foi... A coisa do nariz que o Luís estava a referir é uma frase que ele diz no final, que é a reprodução de uma frase que ele diz nos filmes e no livro. Olha, nós não vamos considerar isto um spoiler, porque tu achas que é o Gandalf, mas depois há aqui quem diz que talvez não seja o Gandalf, está tudo em aberto e na série não está confirmado. Tu não te esqueças que o Gandalf pode ter visto a série, né? O Gandalf pode ter visto a série e pode ter retirado aqui a frase. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Roger, eu estava-te a desafiar para fazeres um top, muito rapidamente. Dos 3 filmes do Peter Jackson, qual é que para ti foi o mais conseguido? É muito difícil. Em termos cinematográficos, para mim o meu preferido é O Regresso do Rei, mas que tem também muitos problemas. Tem demasiados finais,
Tem o anel a ser destruído, depois tem a coroação do Aragorn e depois tem o fim propriamente dito. São 3 fins no espaço de meia hora, 3/4 de hora, e portanto acaba por se arrastar um pouco, mas em termos... O filme da batalha é uma babadeira, assim. Mas continua, desculpa. Não, em termos de ação está realmente bem conseguido, mas aquele até que está mais fiel é, na realidade, a Irmandade do Anel, porque os outros contêm alterações escabrosas em termos da obra, e mesmo assim ele acabou por se conter. Há uma que acabou por não realizar, e ainda bem que sabemos pelas fotografias, e ele acabou por alterar a meio do processo de produção, que foi a inclusão da Arwen na batalha do Abismo do Helm nas 2 torres. Só que saíram fotos e de repente começaram a chover críticas e críticas dos fãs, e ele, nesse caso, acabou por retroceder e por retirar e remover até digitalmente a Arwen da batalha das 2 torres, do filme do meio. E este ano comemoram-se os 20 anos das 2 torres, e que na realidade é um filme também muito bem conseguido, apesar de ser o filme do meio. Normalmente o filme do meio é sempre aquele que é um bocado encher chouriços ali, simplesmente porque queremos saber como é que acaba, não é? No caso da trilogia. Nós sabemos que o que tu gostas mais é mesmo a trilogia do Hobbit. Não, isso realmente eu acho que o Hobbit foi... há quem critique e que diz poderiam não ter sido 3 filmes. Eu não vejo problema em ser 3 filmes. Eu acho que o problema é ser 3 filmes de 2 horas e meia. Podiam ser 3 filmes de 1 hora e meia, virado para as 2. Agora esticar, e depois o problema para mim maior, e é um dos problemas que também está a criar aqui na série, é que cria demasiadas incoerências para o Senhor dos Anéis. Por exemplo, uma das coisas mais estúpidas e injustificáveis do Hobbit, sobretudo do último, da Batalha dos 5 Exércitos, é aquela coisa que eles põem os Hobbits a usarem, que são aqueles worms, aquelas minhocas gigantes que fazem aqueles túneis, não sei se vocês se lembram, que é assim que os orcs acabam por chegar mesmo à Montanha Solitária, mesmo para a batalha. E quer dizer, aquilo é tirado não se sabe de onde, mas alguém que comece por ali e depois veja o Senhor dos Anéis, depois pode interrogar-se. Então, quer dizer, os tipos 50 anos antes tinham usado aquilo, as minhocas gigantes, vamos chamar-lhe assim, e agora não usam. Porquê? Quer dizer, há demasiadas incoerências entre... E o problema é esse. Sim. Eram os vermes de Arrakis que foram transplantados ligeiramente para ali. Mas é por aí. O problema é quando se tenta fazer prequelas ou depois sequelas e por aí fora, o truque é fazer sequelas ou prequelas que não tirem coerência às obras. Há mais uma série de coisas um bocadinho, na minha opinião, parvas, não é? Todo o imaginário do Senhor dos Anéis é medieval, mas de repente temos uma cidade que parece estar no século XVIII ou XIX, que é aquela cidade que eu nem me lembro do nome, que é sobre estacas, não é? É a cidade do lago. Sim, a estética é completamente ao lado, não é? Sim, não, mas em termos de coerência, por exemplo, e desculpa estar a interromper, mas é só um exemplo que eu achei que estava muito bem conseguido. Não sei se vocês viram a nova série do Obi-Wan, aquela prequela, sequela, no Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis, do Star Wars, e eu achei que estava muito bem conseguido, porque em termos de coerência, na minha opinião, não punha em causa nada do que acontecia depois. Nem do que acontecia antes, claro, mas o problema é sempre o que vem depois. E na realidade até dava muito mais profundidade aos filmes subsequentes. E o truque aí é esse. Agora, enfim, se formos a ver a série agora dos Anéis do Poder com o filme dos Senhores dos Anéis, não são a mesma obra, isso para já, não é? São adaptações diferentes, mas tendo em conta que se filiam dentro da obra do Peter Jackson, acabam, lá está, e isso vê-se pela estética, não é? A estética é completamente igual, e o Balrog é igual, por exemplo, se formos a comparar. Até o compositor da música e da banda sonora é o mesmo, não é? E tens referências mas não é, musicais. Da série não. É o Howard Shore. Não Howard Shore, depois tens o Brian McCready que faz a adaptação da banda sonora propriamente dita, mas o compositor das músicas é de facto não, o Howard eu acho Shore. Que ele só fez o tema principal. O resto acho que é de qualquer maneira, sim. Tu reparas mesmo nas outras músicas, por exemplo, outra coisa nas citações musicais
Sim, sim, claro que aproveitam. O próprio genérico, quanto a mim, não sei se vocês. O genérico é um genérico muito bonito, mas para mim. E depois acabei por ver a explicação que eles davam, que é aquilo a partir, que é basicamente a areia, que acaba por criar formas a partir da música, que aquilo é feito, enfim, é um processo complexo, mas muito interessante de ver. E está ligado à mitologia de Tolkien, em como todo o universo foi criado a partir da música do Jainur, ou seja, está muito bem feito, está muito bem encaixado. Mas para quem só vir a série, enfim, o genérico para mim parece-me um bocado pobre se compararmos com outros. Basta comparar com o seu grande rival agora deste momento, que é o House of Dragons, em que tem um genérico muito mais, não é? Aproveitaram a mesma música, fizeram a mesma coisa, pescaram o olho a quem já tinha visto a Guerra dos Tronos, e acabaram por fazer um genérico, na minha opinião, mais forte, por exemplo, do que o do Rings of Power. Mas vejam também como é impactante, como foi impactante a trilogia do Peter Jackson, na época em que surgiu, e 20 anos depois, uma série que para todos os efeitos é feita noutro meio, eventualmente é feita também por uma outra audiência, ou tentar captar uma outra audiência mais jovem ou que não tivesse tido contacto com os filmes, inspira-se neles, né? Não só filmam na Nova Zelândia, como há ali um conjunto de estética que aparentemente os filmes do Peter Jackson impuseram sobre o modo de contar a obra de Tolkien. E de facto estavas a falar no teu filme preferido, eu penso que de facto O Senhor dos Anéis, a Irmandade foi uma pedrada no charco. Gostes ou não do universo, a verdade é que desportou, né, todo um mercado, toda uma audiência para este género, para este tipo de histórias, e eu diria que o segundo filme preferido devia ser, inclusive, pelo menos para mim, é o Making of. Eu acho o Making of fantástico, acho que é uma obra de paixão, percebe-se a paixão que estava ali envolvida naquela equipa que fez aquele filme. Cada filme os tem making-offs, exatamente. E os comentários é impressionante. Agora, não sei se vocês recordam, quando os produtores da Guerra dos Tronos estavam a tentar vender o projeto para televisão, o que não era nada fácil, porque nunca se tinha feito nada assim, eles diziam, eles vendiam a Guerra dos Tronos como sendo uma espécie do Senhor dos Anéis no mundo dos Sopranos. Portanto, era fantasia num mundo de facada nas costas. O que é uma boa... Acho que é um bom pitch para resumir assim numa frase, não é? Roger, antes de terminarmos, o Hobbit, a mim fez muita confusão haver 3 filmes, porque o Hobbit é um livro pequenino que se lê numa tarde e de repente o Peter Jackson faz 7 horas e meia de filmes. E se calhar ainda não estamos a falar das versões estendidas. Eu não sei se existem versões estendidas do Hobbit. Tem. Sim. O que não melhora os filmes. O que não, é pelo contrário, não é? Irónico. Onde é que ele foi buscar conteúdos de um livro que se lê em 2 horas para fazer um filme de 7 horas e meia? Foi um bocadinho como na série, foram buscar pedacinhos aqui, pedacinhos ali. Em parte sim, eles aproveitaram o material que está nos apêndices do Senhor dos Anéis, e que é muito material, e aí sim, aí dava para fazer. Lá está, é como eu disse, daria para fazer 3 filmes mais curtos, evitavam estar ali realmente a esticar, mas agora entrou-se nesta espiral que um bom filme tem que ter no mínimo 2 horas. Se vocês compararem com há 20 ou 30 anos atrás, os filmes, ou pelo menos esta é a minha percepção do mundo cinematográfico dos últimos anos, é que o tempo médio da duração dos filmes tem-se andado a prolongar. E isso vê-se no caso do Hobbit, quer dizer, não era necessário 3 filmes de 2 horas e tal cada um, bastava de 1h30 ou 2 no máximo, e conseguia-se contar uma história. É um livro efetivamente curto, mas há muito material nos apêndices que dá para dar muito mais contexto. Agora realmente há opções ali que foram muito mais. E se compararmos quer os filmes do Senhor dos Anéis, quer os do Hobbit, em termos de produção, vê-se que a produção é muito maior nos Senhor dos Anéis, em termos dos acabamentos, do vestuário, de armamento, de tudo, e mesmo com tantos anos de produção, nota-se também que há aspectos dos filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, que mesmo assim são melhores do que os da série.
mesmo em termos de armamento, de armaduras e tudo mais, os filmes originais, digamos assim, continuam a ser realmente de qualidade superior. E mesmo, por exemplo, os practical effects, não é? Que agora é tudo em CGI. Há um dos episódios a meio da série, que é aquele, deve ser para aí o episódio 4 ou 5, agora já não lembro, em que o elfo está preso e depois já no final há um warg em que mata lá um ou outro elfo. E eu acho que o warg está tão mal feito em termos de efeitos especiais que os wargs do Peter Jackson estão muito melhores, e estamos a falar de efeitos de há 20 anos atrás. Sim, no tempo em que ele nem sabia se conseguia fazer wargs, porque a Weta Digital estava a dar os primeiros passos e ele tinha, lembro-me, nos making-ofs, que são brutais, e acho que um dia deste vou rever os making-ofs dos 3 filmes, ele a explicar que tinha uma cena com os wargs a arder, que eles não faziam, estava nos desenhinhos, não é? Nos esboços, nos storyboards, mas eles não faziam ideia sequer se era possível naquela altura, há 20 anos. Isto faz lá um bocadinho o George Lucas com o projeto Star Wars, em que ele teve que inventar do nada toda uma indústria de efeitos especiais, e o Peter Jackson, de certa maneira, teve que fazer a mesma coisa. Roger, tu alguma vez pensaste... Espera aí só, porque foi realmente tanto uma pedrada no charco que, se vocês virem, não há mais nenhum filme, salvo erro, que fez aquilo que ele fez, que é lançar uma edição especial com as cenas especiais efetivamente incluídas no filme, com as edições especiais não, com as cenas cortadas e estendidas, finalizadas e incluídas no filme, que são as edições especiais. Todos os outros filmes têm isso em anexo, que são versões inacabadas de cenas que nunca acabaram por ser trabalhadas. E ele não, ele fez efetivamente versões estendidas que trazem muito mais para o filme. E não é só a versão estendida do filme, mas é depois aquilo que estavas a dizer, Luís, e bem, que é o making of, quer dizer, são 4 DVDs com toda a história da produção, enfim, uma coisa que... E depois, o próprio filme, além disso, o próprio filme tem aquelas faixas de comentários áudio que um com o elenco, um com o realizador e com os produtores, outro com a equipa técnica e outro já mais não sei o quê. Quer dizer, efeitos especiais, exatamente. É uma necessidade, há ali uma paixão, uma necessidade de contar aquilo que eles fizeram, que se manifesta, e acho que as pessoas percebem isso, acho que também faz parte da atração e do facto de ter tido tanto... Porque esta era está a terminar, são quase 40 minutos de episódio, assim, é uma era feliz para fãs do Tolkien, se calhar nunca pensámos, temos 6 filmes, sendo que 3 são obras-primas e 3 são assim para encher um bocado de chouriços. E agora, o Bruno estava a dizer que vão ser 5 temporadas? São mais 50 episódios que estão previstos? Possivelmente não é? Porque eles às vezes, se virem que não está a dar dinheiro, vão cancelar. Mas o compromisso, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu li, é de 5 temporadas. É de 5 temporadas. Portanto, é assim, nós nem sabemos muito bem para onde é que a série vai. Eu suponho que o final da série mesmo, e isto é o que eu acho, não li porque não está escrito em lado nenhum, é que o final da 5ª temporada, a serem 5 temporadas, será com a Batalha da Última Aliança, com a derrota de Sauron e ele a ficar sem o anel, não é? Portanto, com a vitória precisamente do Isildur e a morte do seu pai, do Elendil e do Gil-galad, que morre aí. Spoiler alert, mas isso já sabíamos desde os Senhor dos Anéis, portanto, eles morrem aí. Portanto, que é o início. Para mim, a série vai acabar aí. Pelo meio disso tudo, ainda vamos ter os outros anéis, porque há mais anéis, não é? Esta primeira temporada acaba com os 3 anéis dos elfos feitos, mas há mais anéis a serem feitos, o que supostamente já deveriam estar feitos, e não sabemos muito bem agora como é que eles vão corrigir, digamos assim, isso. Ainda há mais a história toda da queda de Númenor, em que Sauron também está envolvido. Há ainda a guerra propriamente dita entre Sauron e os elfos, portanto há aqui muitas temporadas para encher. Vamos ver, e a construção de Barad-dûr e tudo mais, portanto vamos ver. Achas que eventualmente o Prime, se isto tiver sucesso, vai investir numa série do Senhor dos Anéis propriamente dito, eventualmente? Talvez. E refazer o mítico, não é? Talvez, pois, mas quer dizer, 5 temporadas, reparem que saiu agora a primeira temporada, começou agora a produção, estima-se que ou a segunda temporada estreie no final de 2023, ou início de 2024, que é o mais certo, e depois mais a produção, portanto, daqui a uns, se calhar 7 anos, temos as 5 temporadas feitas, 7, 8 anos, não sei, estou aqui a tirar para o ar. Portanto, não, se for para fazer 6, talvez, para aí os 6 anos, provavelmente. Porque se não for 6 anos, não vai aguentar.
Eu acho que acho que são 6 anos, 7 anos no máximo. Eu não queria alongar, mas tinha uma pergunta que eu espero que seja rápida, que é um bocado, não é tanto off-topic, mas está um bocado fora da série. Onde é que estão os orcs e os elfos e tudo mais na nossa era? O Tolkien explicou o que é que aconteceu aos humanos a todo esse imaginário para só restarem de humanos. Isso está escrito em algum lado? Não, porque teoricamente o que ele pensou inicialmente, como até falámos no outro episódio, foi que teoricamente a Terra-média seria um antecedente, ou melhor, a história da Terra-média seria um antecedente dos mundos atuais. Que caso ele se tivesse mantido nessa teoria, os elfos acabaram por partir todos para Valinor. Os hobbits acabaram por se mesclar com os homens, os anões acabaram por desaparecer e os orcs também. Portanto, o que acaba é por haver o desenvolvimento tecnológico da sociedade humana até aos tempos de hoje. O que o legendário de Tolkien tem é um grande estagnamento tecnológico e económico e social, o que nós vemos que estamos para aí em meados da Segunda Era, ou seja, mais de 3.000 anos antes dos acontecimentos do Senhor dos Anéis, e se vocês compararem, as coisas são mais ou menos iguais, não é? E quer estejamos a falar do livro, quer estejamos a falar da série para os filmes. E isso é uma das características do mundo imaginário de Tolkien, é esse estagnamento, essa estagnação que acaba por permitir que ele jogue um bocado mais com a cronologia, o que, se nós formos comparar com aquilo que foi o desenvolvimento da sociedade humana, 3.000 ou 4.000 anos faz muita diferença. Basta pensar, hoje 2022, para 4.000 anos atrás não estávamos muito bem na mesma situação. Ora, mas a fantasia não se resume ao Tolkien, ao Senhor dos Anéis. Nos últimos anos tem havido imensas séries de televisão e filmes a adaptar livros, outras séries completamente originais. Eu acho que era giro nós recuperarmos uma coisa que já não fazemos há muito tempo, que é sugerir algumas coisas que andam por aí. E eu podia começar com a adaptação de um livro do William Gibson, do Periférico, que é publicado por nós, Saída de Emergência, que também é da Amazon, se não me engano. E é uma série estupenda, não sei se estás a ver, Roger, já vai no 4º episódio e isto tem uma espécie de viagens no tempo, entre um futuro próximo e um futuro mais distante ainda. Tem a mesma lógica dos Anéis do Poder, que sai um episódio cada sexta-feira. Eu também tenho gostado imenso. Pronto, como antigamente, esta coisa do binge da Netflix que eu odeio é que veio estragar tudo. Um episódio por semana para uma pessoa ver com calma e ficar com vontade, não é? Venha à próxima sexta-feira. O Periférico, um estupendo livro. A série está muito bem. Aliás, é o irmão do Christopher Nolan, não é? Que um dos produtores, é o pessoal do Westworld. Outra série que estou a gostar muito é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, que só podia ser bom. Tem, não sei se são 10 episódios baseados em 10 contos, 10 ficções curtas. Pelo menos 2 são do Lovecraft. Portanto, venham elas, são da Netflix. Bruno, o que é que tu recomendavas? Olha, eu vou começar, vou falar de 2 séries de fantasia, uma por boas razões, outra por não tantos. A primeira série, é o Carnival Row, que eu estou agora a começar a ver. Também é Amazon Prime, se não me engano. A Amazon Prime está a revelar-se cada vez mais. Vemos que a Netflix, em termos de conteúdos, tem estado a crescer, mas a Amazon tem estado a subir. E o Carnival Row é uma história com a cara do Lavigne e o Orlando Bloom. E é uma história sobre um steampunk alternativo, com fadas e com seres sobrenaturais, e que está a ser muito interessante. Tem uma espécie de mistério policial pelo meio, e está a ser muito interessante e estou a gostar imenso. Vamos ver se foi uma excelente primeira temporada, e eu vi aí um trailer da segunda e última que já chegou, ou está para chegar. E recomendo, é uma série brutal, muitíssimo bem escrita, baseada num livro também, num romance.
E a outra série que tu querias falar? A outra não é uma recomendação, mas é uma notícia que surgiu agora, que tem a ver com o The Witcher, não é? As primeiras 2 temporadas do The Witcher, eu gosto imenso cada vez mais do Sapkowski, gostei muito das primeiras temporadas do The Witcher, apesar de serem diferente dos livros e diferente do jogo, mas acabou de surgir a notícia que depois da 3ª temporada o Henry Cavill vai sair da série e vai ser substituído pelo Liam Hemsworth, o que me dá arrepios. Há quem diga que pode não ser tão mau, mas está a haver um movimento de revolta furiosíssimo para manter o Henry Cavill. Pelo que eu sei, o Henry Cavill, que é um fã dos livros, não gostou do que se estava a fazer e foi ele que quis sair. O que eu ouvi dizer é que ele pediu um aumento substancial e a Netflix decidiu não pagar e foi buscar um tipo mais barato. Eu sei que tens muitas postas do Henry Cavill no teu quarto. Não, Luís, é um tipo que quando apareceu era só uma cara bonita, mas tem vindo a afirmar sistematicamente como um belíssimo ator. Eu acho que ele é o Geralt ideal e que teve feito um trabalho brutal. É um gajo que já tinha lido os livros e jogado os jogos antes sequer de se falar em fazer uma série. Portanto, não é, o gajo é um grande nerd, ele monta o próprio computador, joga Warhammer, joga os joguinhos todos de estratégia. Nós somos iguaizinhos, só que ele é um borracho. Pronto, olha, o que é que sabe fazer? Não, mas é o que eu te dizia quando vi a série pela primeira vez e disse aqui no podcast. Ele rouba todas as cenas em que entra. E eu acho que vai ser uma perda de monta para a série. Filipe Silva, tu querias sugerir uma coisa que tem muito a ver com Tolkien e o Roger pode confirmar, não? Sim, eu estou aqui a mostrar no YouTube a capa de um livro que acabou de sair, a tradução portuguesa do épico The Beowulf. Portanto, é o mais longo poema épico, o poema heroico composto em Inglaterra e o mais antigo das línguas modernas da Europa. Estou a ler a contracapa. Narra as façanhas do grande herói Beowulf, desde a sua juventude até se tornar rei em idade adulta e detendo-se nas lutas que trava contra as criaturas monstruosas, que eventualmente muitos que conhecem esta obra já de estudos já devem conhecer. Isto é um trabalho também de paixão de vários anos das professoras Luísa Azuágua e Angélica de Varandas, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É uma edição belíssima da Assírio e Alvin, que está de parabéns por ter apostado num livro que eventualmente não vai ter muito mercado, mas que é indispensável na nossa literatura e uma tradução já muito esperada, já que este livro está traduzido em quase todas as outras línguas do mundo moderno. Deixa-me ter uma bucha rápida. Um dos meus guilty pleasures é um filmezinho muito interessante do John McTiernan, baseado no Michael Crichton, que se chama o Último Guerreiro. O Último Viking, se não me engano, o Último Guerreiro. Acho que é o Último Viking, que em inglês é o The 13th Warrior, com o António Bandeiras, e que é basicamente um rip-off do Beowulf, que o Michael Crichton fez, mas que depois foi, acho, na minha opinião, muitíssimo bem adaptado pelo McTiernan e que é um dos meus guilty pleasures. E qual é que é o papel do Beowulf no Senhor dos Anéis, Roger? Só para terminar. Bom, para isso vão ver o nosso último episódio em que falámos sobre as influências históricas na obra de Tolkien, que falámos lá disso. Precisamente é o mundo anglo-saxão, foi por onde Tolkien entrou no inglês antigo, no Old English, e acaba por estar presente em toda a obra de Tolkien, não só diretamente em alguma influência direta em personagens, em nomes, em tudo mais, mas numa influência também mais geral sobre aquilo que apaixonou Tolkien em termos de história, em termos de literatura. Ok, e tu queres fazer alguma sugestão de fantasia, Roger? Não sei se o próximo livro do José Gomes Ferreira encaixa nessa categoria. Muito fantasia, isso era super fantasia, isso era altíssima fantasia. Os portugueses
descobriram a América, a Atlântida e talvez Vasco da Gama tenha ido a Marte. Há provas Não, irrefutáveis. e descobriram a Terra-média. Eu acho que os portugueses, na realidade, chegaram efetivamente à Terra-média, mas pronto, isso fica para o terceiro livro dele. Não, a minha recomendação é um livro que vai sair agora mesmo, quando os ouvintes ouvirem este episódio já estará nas bancas, que é precisamente o novo livro do Tolkien, póstumo, intitulado The Fall of Númenor, a queda de Númenor, e que compila todos os textos que há sobre a Segunda Era e que dá mais contexto então a esta série dos Anéis do Poder que falámos aqui hoje, e que provavelmente será traduzido tal como pela Planeta, que acabou também por fazer as novas traduções do Senhor dos Anéis e do Hobbit, mas para já está publicado pela HarperCollins em Inglaterra, e pronto, tem os canais habituais para a compra do livro até que a obra seja então finalmente traduzida cá em Portugal. Ok, Roger, olha, muito obrigado por mais uma vez teres vindo ao Bancast. Nós temos Ora, obrigado, combinado nós. ainda um terceiro episódio que fica para o ano que vem sobre o Tolkien e a obra do Tolkien, certo? Uhum. Sim, está prometido. Ok, pessoal, Luís, Bruno, muito obrigado e vocês aí em casa também, espero que tenham gostado. É sempre bom falar de Tolkien e é bom ter o Roger que percebe disto bastante mais do que nós e dá sempre um episódio bem giro. Portanto, pessoal, até daqui a 15 dias e obrigado. Nossa, né? Beijinho, Brasil. Temos um problema, que é que não podemos fazer spoilers. Olha, por falar em Dom João II, vamos começar isto. Ok. Opa, apontamos isto a meia hora. Depois logo se vê. Questões do... Isto distrai um bocado. Dizia eu. Pimbas. A questão em si do... E agora está um telefone aqui, isto hoje está amaldiçoado. Pessoal, eu vou ter que repetir isto que eu estou-me a trocar todo.